Pois, por que você escondeu meu único herdeiro? O semáforo fechou. Augusto Valença bateu levemente os dedos no volante, olhando para a chuva que escorria pelo para-brisa. Era quase meia-noite e ele voltava de uma reunião que havia durado horas além do planejado. Negociações com o Consórcio Portuário do Sul, números que precisavam fechar, contratos que precisavam ser assinados antes que os concorrentes percebessem a brecha. Era sempre assim. Sempre havia algo que não podia esperar. Alguma peça no tabuleiro que precisava ser movida antes do amanhecer. Ele estava cansado. Não do tipo de cansaço que uma noite de sono resolve. Era aquele cansaço que vai se acumulando por anos, que se instala nos ombros, nos olhos, no jeito mecânico com que você come, fala, respira. O tipo de cansaço que um homem de 42 anos carrega quando passou os últimos 15 construindo algo grandioso. E no processo foi deixando para trás tudo que não cabia dentro de um balanço financeiro. A chuva aumentou. Augusto olhou para a calçada do lado direito quase sem querer, apenas o reflexo condicionado de quem dirige há anos naquela região do centro antigo. Havia pessoas se abrigando na entrada fechada de uma loja. Algumas sacolas de doações estavam empilhadas perto de uma grade e 2 ou 3 figuras mexiam nelas procurando algo. Agasalho, comida, qualquer coisa que a noite fria ainda não havia levado. Ele ia desviar o olhar. Era o que sempre fazia. Não por crueldade, mas por aquela armadura que os anos e as cicatrizes vão forjando ao redor do peito de um homem que aprendeu, da pior forma possível, que sentir demais custa caro. Mas não desviou. Havia uma mulher de costas para ele, abaixada sobre uma das sacolas. O cabelo molhado colado nas costas. Os movimentos dela tinham algo. Uma delicadeza que não combinava com aquele lugar, com aquela chuva, com aquela hora. Como se os gestos carregassem uma memória de outro tempo, de outro mundo. Augusto ficou olhando. O semáforo abriu. Ele não foi. O carro atrás buzinou uma vez, depois outra. Ele mal ouviu. Havia algo naquela mulher que puxava alguma coisa dentro dele. Um fio solto que ele achava ter cortado anos atrás. Ele encostou o carro no acostamento, bem na frente do semáforo, e desligou o motor. Ficou sentado por alguns segundos, com a mão ainda na chave, sem saber exatamente o que estava fazendo ali. Saiu do carro. A chuva caiu sobre ele imediatamente, encharcando o paletó de alfaiataria em questão de segundos. Ele não ligou. Caminhou devagar em direção à calçada, os sapatos de couro molhando no asfalto encharcado. A mulher ainda estava de costas, com a cabeça abaixada sobre a sacola, as mãos procurando dentro dela com aquela delicadeza estranha. Com licença, disse ele, e a própria voz soou diferente para ele, mais baixa do que pretendia. A mulher parou de mexer nas sacolas, mas não se virou imediatamente. Houve uma fração de segundo, talvez 2 segundos, em que ela ficou completamente imóvel debaixo da chuva, como se o som daquela voz tivesse chegado de muito longe e precisasse percorrer um longo caminho até alcançar o presente. Então, ela se virou. E o mundo de Augusto Valença parou. Não era a mesma. É claro que não era. Haviam se passado 6 anos. E 6 anos de rua deixam marcas que nenhuma cirurgia apaga. O rosto estava mais fino, os olhos fundos de cansaço, os lábios ressecados apesar da chuva. Havia linhas no canto dos olhos que não existiam antes, e o brilho, aquele brilho específico que ele lembrava sem querer quando tentava não lembrar, estava opaco, como uma luz de emergência que ainda funciona, mas já não ilumina como antes. Mas era ela. Era Lívia. Augusto ficou de pé na chuva, incapaz de dizer uma palavra. Havia uma lista enorme de coisas que ele havia ensaiado dizer a ela se um dia a encontrasse. Raiva, principalmente. 6 anos de raiva bem organizada, com argumentos sólidos e provas documentadas. Mas ali, naquele momento, diante daquela mulher encharcada, em uma calçada do centro antigo,
Toda aquela raiva pareceu pequena demais para caber na sua garganta. Lívia também não disse nada. Os olhos dela ficaram fixos nele por um segundo. Apenas um segundo. E depois desviaram. Não com indiferença. Com medo. Aquele tipo de medo específico que Augusto reconheceu porque já havia visto antes, mas nunca esperava ver nos olhos dela direcionado a ele. Lívia, disse ele, e a voz saiu quebrada no meio. Ela deu um passo para trás. Você está enganado, disse ela baixinho, sem convicção. Não estou. Silêncio. A chuva caía entre os dois como uma cortina que nenhum dos dois tinha coragem de atravessar. Augusto olhou para ela de cima a baixo, para as roupas molhadas, para as sacolas, para o papelão dobrado encostado na grade que claramente servia de cama. Sentiu o estômago virar. Foi então que ouviu a voz. Mãe! Mãe! Achei um casaco! A criança correu da entrada da loja em direção a Lívia, segurando um casaco infantil surrado com as duas mãos, os olhos brilhando de satisfação pela descoberta. Tinha uns 5 anos, talvez um pouco mais. Cabelo escuro, molhado de chuva, olhos castanhos escuros que pararam imediatamente quando viram o homem desconhecido parado na frente da mãe. O menino ficou de pé, olhando para Augusto com aquela seriedade particular que crianças pequenas têm quando sentem que algo está errado ao redor dos adultos. Augusto olhou para o menino. E algo dentro do peito dele fez um movimento estranho, como uma peça de quebra-cabeça que cai no lugar sem que você entenda imediatamente a imagem que está se formando. Quem é esse homem, mãe? Perguntou o menino, sem desviar os olhos de Augusto. Ninguém, Tomás, respondeu Lívia rapidamente, pegando o menino pelo ombro e puxando-o para perto. Ninguém, meu filho. Augusto olhou para a criança, para o cabelo escuro, para os olhos castanhos escuros, para o queixo levemente quadrado que ele via no espelho todas as manhãs. Quantos anos ele tem? Perguntou, e a voz saiu diferente dessa vez, não mais incerta, tensa. Vai embora, Augusto, disse Lívia, e a voz dela tremeu. Quantos anos ele tem, Lívia? Ela virou o rosto para o lado, apertando o filho contra o corpo. Por favor, disse ela, quase sussurrando. Vai embora. Você não deveria estar aqui. 5 anos, insistiu ele, e a pergunta soou mais como uma afirmação do que como uma dúvida. Ele tem 5 anos? O menino olhava para um e para o outro com aquela sensibilidade aguçada que crianças têm para detectar tensão antes de entender palavras. Apertou o casaco surrado contra o peito como se fosse um escudo. Lívia fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma resignação ali que Augusto nunca havia visto nela. Como alguém que carregou um segredo pesado demais por tempo demais e sente os joelhos finalmente cedendo. 5 anos e 4 meses, disse ela em voz baixa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Augusto ficou olhando para ela, depois para o menino, depois de volta para ela. A chuva continuava caindo. Um carro passou na rua, iluminando os 3 por um segundo, com os faróis antes de desaparecer na escuridão. Ele é meu filho, disse Augusto. Não era uma pergunta. Lívia não respondeu, mas não precisou. A resposta estava na forma como ela puxou o menino ainda mais para perto, como quem protege algo que sabe que está prestes a ser disputado. Lívia, disse ele. E a voz saiu diferente de todas as outras vezes que havia dito aquele nome nos últimos 6 anos, seja em pensamentos de raiva, seja em documentos judiciais, seja naquelas madrugadas raras em que o passado voltava sem ser chamado. Olha para mim, ela olhou. E Augusto viu nas lágrimas que misturavam com a chuva no rosto dela que havia uma história inteira por trás daqueles 6 anos. Uma história que ele não conhecia. Uma história que, suspeitava, iria mudar tudo o que ele acreditava saber sobre o passado. Você vai me contar tudo, disse ele. Mas não aqui, não na rua, não debaixo de chuva. Não preciso ir a lugar nenhum com você. Ele tem 5 anos, Lívia. 5 anos que eu não sei que ele existe.
A voz de Augusto endureceu, mas havia algo diferente naquele endurecimento. Não era a frieza calculista que ele usava em negociações. Era a rigidez de quem está tentando não desmoronar. Você me deve isso. No mínimo isso. O menino puxou a manga da mãe. Mãe, eu tô com fome. Lívia fechou os olhos de novo. Quando os abriu, havia uma decisão ali. Não de confiança, mas de esgotamento, de uma pessoa que chegou ao limite do que é possível carregar sozinha. Tudo bem, Tomás, disse ela, suavizando a voz completamente quando falou com o filho, uma transformação instantânea que Augusto observou com algo parecido com espanto. Tudo bem, meu filho. Ela olhou para Augusto. Ele não pode saber quem você é, disse ela firme. Não ainda. Você me promete isso. Augusto olhou para o menino que o observava com os olhos escuros iguais aos seus. Eu prometo, disse ele. E foi a primeira promessa que Augusto Valença fez em muitos anos, sentindo que realmente precisava cumprir. Dentro do carro, com o aquecedor ligado, e Tomás adormecendo no banco traseiro, com o casaco surrado apertado contra o peito, Lívia ficou de frente para o para-brisa por um longo tempo sem dizer nada. Augusto dirigia em silêncio, sem saber exatamente para onde ir. O apartamento estava descartado. Havia funcionários, seguranças, pessoas que falariam. Pensou no sítio que mantinha nos arredores da cidade, uma propriedade simples que usava raramente, longe do movimento da empresa e das pessoas que trabalhavam para ele. Decidiu ir para lá. Para onde você está me levando? Perguntou Lívia, sem virar o rosto. Um lugar seguro. Eu não disse que precisava de um lugar seguro. Você estava dormindo em papelão, Lívia. Ela não respondeu. Augusto olhou pelo retrovisor para o menino adormecido. Tomás. O nome caiu dentro dele de uma forma estranha, pesada e leve ao mesmo tempo. Um nome que ele nunca havia ouvido antes aquela noite e que, de repente, parecia o nome mais importante que ele já tinha escutado. Como ele é? Perguntou Augusto. E a pergunta saiu antes que ele pudesse segurar. Lívia demorou para responder. Curioso, disse ela por fim, com aquela voz macia que as mães têm quando falam dos filhos, mesmo quando estão com raiva do mundo inteiro. Curioso, teimoso e mais esperto do que devia ser para a idade. Augusto fez uma curva lenta na estrada que saía da cidade. Ele é saudável? Sim, sempre foi. Uma pausa. Eu me certifiquei disso. Mesmo quando não tinha nada, eu me certifiquei disso. Havia um orgulho ferido naquela frase que Augusto sentiu como um golpe baixo. Ele não respondeu. Ficou com os olhos na estrada, processando o que aquilo significava, que houve momentos em que ela não tinha nada, e mesmo assim havia garantido que o filho ficasse saudável. Seu filho. A palavra ainda não tinha forma real dentro dele. Era grande demais para caber de uma vez. Eles chegaram ao sítio perto da 00:30. A propriedade ficava numa região de fazendas pequenas, cercada por eucaliptos e por aquele silêncio específico do interior que a cidade nunca consegue imitar. Havia uma casa simples, com varanda, 2 quartos e uma cozinha que o caseiro, seu Benedito, mantinha sempre abastecida por instrução de Augusto, que às vezes aparecia sem avisar quando precisava pensar longe do barulho dos negócios. Augusto carregou Tomás dormindo até o quarto menor. O menino não acordou, apenas se mexeu levemente quando foi deitado na cama e Lívia entrou logo atrás, arrumando o lençol com aquela precisão automática de quem faz isso todo dia há anos. Augusto ficou parado na porta, olhando. Havia algo naquele gesto, naquela cena completamente doméstica e completamente alheia a ele, que o atingiu de um jeito que ele não esperava. 5 anos. 5 anos desse menino dormindo em algum lugar do mundo, enquanto ele fechava contratos, assinava cheques e achava que havia deixado o passado para trás. Lívia se virou e o encontrou parado na porta. Sai, disse ela, baixo para não acordar o menino. Eles foram para a sala. Augusto acendeu a luz baixa sobre a mesa da cozinha e fez café sem perguntar se ela queria. Quando colocou a xícara na frente dela, Lívia olhou para o café por um momento com uma expressão que ele não soube decifrar.
Depois, pegou a xícara com as duas mãos, como se precisasse do calor, e bebeu devagar. Você vai me contar o que aconteceu, disse Augusto, sentando-se do outro lado da mesa. Você não vai acreditar. Tenta. Lívia colocou a xícara na mesa. Olhou para ela por um momento. Depois olhou para Augusto, e havia naquele olhar uma mistura de coisas que ele não conseguiu separar imediatamente. Mágoa, raiva, medo, e embaixo de tudo isso, algo que parecia um cansaço tão profundo que havia ido além da tristeza e chegado num lugar de pura exaustão. Foi Heitor, disse ela. O nome caiu na sala como uma pedra. Augusto ficou quieto. Heitor Gouveia, seu ex-diretor financeiro. O homem que havia estado ao seu lado desde o início da empresa, que havia ajudado a estruturar os primeiros contratos, que sabia de cada canto do balanço da Valença Logística. O mesmo homem que havia apresentado as provas do desvio, que havia convocado o conselho, que havia colocado o nome de Lívia em cada documento como a responsável pelo esquema. Você está me dizendo que Heitor plantou as provas, disse Augusto, devagar. Estou dizendo que Heitor era o responsável pelo desvio, respondeu ela, e que quando percebeu que eu havia encontrado as inconsistências nos relatórios, ele agiu antes que eu pudesse chegar até você. Por que você não foi até mim assim que encontrou as inconsistências? Fui, Augusto. A voz dela endureceu. Fui até a sua secretária e pedi uma reunião urgente com você. Lembra o que aconteceu naquele dia? Augusto franziu o senho. Você estava em Brasília, disse ela. 3 dias de reuniões com o ministério, e Heitor era o seu substituto direto enquanto você estava fora. O silêncio que se seguiu foi diferente. Augusto processou as palavras lentamente, encaixando peças que nunca havia tentado encaixar porque havia aceitado a versão que lhe foi apresentada, a versão que Heitor havia apresentado, detalhada, documentada, com provas que pareciam sólidas demais para serem contestadas. Ele sabia que você ia falar comigo, disse Augusto, mais para si mesmo do que para ela. Ele tinha 2 dias para agir antes de você voltar. E agiu. Lívia envolveu novamente a xícara com as mãos. Quando você voltou de Brasília, os documentos já estavam sobre a mesa do conselho, com o meu nome em tudo. E você não tentou se defender? A expressão dela mudou. Uma centelha de algo que parecia antiga indignação passou pelos olhos dela antes de ser varrida por aquela exaustão de fundo. Tentei, Augusto. Você estava tão certo de que era verdade que mal me deixou falar. A voz não estava acusatória. Estava cansada. Simplesmente cansada. Você me olhou como se eu fosse uma estranha. Como se os 7 anos que tínhamos juntos não valessem nenhuma hora de dúvida da sua parte. Augusto não respondeu, porque sabia que ela estava certa. Ele havia visto as provas e havia decidido. Era assim que ele operava. Eficiência. Decisões rápidas baseadas em evidências. Era o que o havia tornado bem-sucedido. E era o que havia destruído o casamento e afastado a mulher que carregava o filho dele sem que ele soubesse. Quando você descobriu a gravidez? Perguntou ele com dificuldade. 3 semanas depois de sair da empresa, quando já estava na casa da minha prima, em Aracaju, sem dinheiro e sem nome. Uma pausa. Pensei em ligar para você. Pensei muitas vezes. Por que não ligou? Ela o olhou. Porque 2 dias depois de chegar na casa da minha prima, um homem apareceu lá perguntando por mim. Um homem que eu nunca havia visto. Minha prima disse que ele não parecia ser policial. Parecia ser outra coisa. Você acha que Heitor mandou alguém atrás de você? Não acho. Tenho certeza. Ela falou sem hesitação. Porque semanas depois, quando eu já havia saído da casa da minha prima e estava em Feira de Santana, a mesma coisa aconteceu. Um homem fazendo perguntas. Sempre os mesmos tipos de perguntas. Sempre chegando alguns dias depois que eu havia chegado a algum lugar. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Por que Heitor faria isso? Disse ele finalmente. Se você já estava fora da empresa, se o nome dele estava limpo. Porque eu tinha os documentos, disse Lívia. Não todos, mas o suficiente. Antes de ser afastada, eu salvei alguns arquivos.
Não porque pretendia fazer alguma coisa com eles naquele momento, foi quase instintivo, a reação de quem percebe que algo está errado e quer ter uma prova de que não está louca. Ela olhou para a mesa. Heitor sabia que eu tinha alguma coisa. Não sabia o quê, mas sabia que eu tinha. E você guardou esses documentos? Durante 5 anos, sim. Ela o olhou. É a única coisa que ainda tenho do passado. Augusto ficou olhando para ela. Havia muita coisa para processar. Muita coisa que precisaria ser verificada, confrontada, investigada. Ele sabia, com a frieza analítica que nunca o abandonava completamente, que a história de Lívia precisava ser checada, que o fato de ele acreditar nela agora não significava necessariamente que ela era verdade. Mas havia algo na forma como ela contava, sem drama excessivo, sem apelos emocionais calculados, com aquele cansaço de quem está contando algo que carregou por tempo demais, que soava diferente de uma mentira. E havia Tomás, dormindo no quarto do lado. Vou fazer algumas ligações amanhã cedo, disse Augusto. Preciso de alguém de confiança para investigar isso sem que Heitor saiba. Heitor ainda está na empresa? É meu diretor executivo desde o ano passado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lívia fechou os olhos por um momento e, quando os abriu, havia algo ali que parecia menos medo e mais uma confirmação amarga de algo que ela já sabia. Então ele ainda é poderoso, disse ela. Sim, confirmou Augusto. Mas eu sou mais. Ela o olhou por um longo momento, com uma expressão que ele não conseguiu ler completamente. Espero que sim, disse ela por fim. Porque se ele descobrir que estou aqui, que você sabe sobre Tomás, que tenho os documentos, ele não vai descobrir, disse Augusto. Não ainda. Havia uma firmeza naquela frase que era diferente da frieza habitual dele. Era algo mais próximo de uma promessa. E Lívia pareceu sentir a diferença, porque não respondeu imediatamente. Ficou olhando para ele por um momento, como quem está tentando decidir se pode ou não confiar numa palavra depois de 6 anos de aprender que confiar tem um preço alto. Vou dormir, disse ela por fim, levantando da cadeira. Lívia. Ela parou de costas para ele. Eu não sabia, disse ele. E havia naquelas 3 palavras mais peso do que em qualquer coisa que ele havia dito naquela noite inteira. Ela ficou parada por um momento. Depois continuou andando em direção ao quarto onde o filho dormia, sem dizer mais nada. E Augusto ficou sozinho na cozinha, com o café esfriando na xícara, ouvindo a chuva que ainda caía lá fora e tentando entender como um homem que controlava um dos maiores impérios logísticos do país havia deixado a vida de seu próprio filho passar por 5 anos inteiros sem que ele soubesse. O sol nasceu sobre o sítio com aquela claridade específica do interior que não pede licença. Augusto estava acordado antes disso, sentado na varanda com o telefone na mão e uma lista de nomes na cabeça, organizando silenciosamente o que precisava ser feito antes que o dia avançasse. Havia uma hierarquia clara de problemas. O primeiro era a segurança. Lívia e Tomás não podiam ficar indefinidamente num sítio que, embora remoto, não era desconhecido para todos. Seu Benedito, o caseiro, era de confiança. Um homem de 70 anos que trabalhava na propriedade desde antes de Augusto comprá-la e que havia aprendido ao longo do tempo que seu patrão às vezes aparecia com questões que não precisavam de perguntas. Mas havia outras pessoas que sabiam da existência do sítio, e Augusto não poderia garantir que nenhuma delas tivesse qualquer conexão com o Heitor. O segundo problema era a investigação. Ele precisava de alguém que pudesse vasculhar os registros financeiros dos últimos 6 anos sem que isso gerasse alertas internos. Alguém de fora da empresa, de preferência alguém que não tivesse qualquer ligação com Heitor Gouveia. O terceiro problema era o mais difícil de categorizar. Era Tomás. Augusto havia passado boa parte da madrugada sentado naquela cozinha depois que Lívia foi dormir.
tentando organizar os pensamentos em torno de uma criança de 5 anos que dormia no quarto ao lado e que carregava no rosto a evidência mais clara e irrefutável de uma paternidade que ele nunca havia imaginado que existia. Não era raiva, pelo menos não ainda, não da forma simples e direta que ele esperaria sentir. Era algo mais complicado, uma mistura de perda e espanto, como abrir um baú que você acredita estar vazio há anos e encontrar dentro dele algo de imenso valor que foi colocado lá sem que você soubesse. 5 anos. Primeiro passo. Segundo passo. Primeiras palavras. Primeiros medos. Primeiras perguntas que crianças fazem e que os pais passam a vida tentando responder. Ele havia perdido tudo isso. E a pergunta que ficava girando, que ele sabia que precisaria parar de evitar em algum momento, era: se Lívia estava dizendo a verdade sobre Heitor, então parte da culpa por essa perda era sua. Sua por ter decidido tão rapidamente. Sua por ter acreditado nas provas sem questionar. Sua por ter colocado a eficiência acima da dúvida e a dúvida acima do amor. Mas essa pergunta precisaria esperar. Por enquanto, havia um inimigo para descobrir e uma família para proteger. Augusto pegou o telefone e discou para um número que não usava há quase 2 anos. Atendeu no 3º toque. Valença? A voz de Renato Drummond tinha aquela rispidez permanente de quem passou 20 anos investigando as entranhas financeiras de empresas e descobriu que a maioria dos homens bem vestidos eram, no fundo, variações do mesmo esquema. Que horas são? 6h20, disse Augusto. Que foi? Preciso de você. Uma pausa. O som de alguém se mexendo na cama, a respiração de quem estava acordando enquanto processava o peso daquelas 3 palavras. Quando? Perguntou Renato. Hoje. Outra pausa. Tem a ver com a empresa? Tem. Com quem? Augusto hesitou por meio segundo. Com Heitor Gouveia. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era o silêncio de quem está pensando. Era o silêncio de quem reconhece um nome e está decidindo como reagir a esse reconhecimento. Às 10, disse Renato. No escritório do advogado Fonseca, não no seu, e não manda motorista. Vai você mesmo. Certo. E Valença, acrescentou Renato antes de desligar. Vem preparado para ouvir coisas que você não vai gostar. A ligação caiu. Augusto ficou olhando para o telefone por um momento, processando a última frase. Renato Drummond era o melhor auditor forense que ele conhecia, um homem que havia desmontado esquemas de empresas do porte da Valença Logística sem piscar. O fato de ele ter reagido ao nome de Heitor daquela forma, não com surpresa, mas com aquele tipo específico de reconhecimento, dizia algo que Augusto precisaria processar com cuidado. Guardou o telefone e se levantou da cadeira da varanda. A porta da cozinha estava entreaberta e ele ouviu antes de ver. A voz do menino, ainda embargada de sono, fazendo perguntas que as crianças fazem quando acordam em lugares desconhecidos. Onde é aqui, mãe? É um lugar seguro, meu filho. É de quem? De uma pessoa conhecida. Uma pausa mínima. Você dormiu bem? Sonhei com uma vaca, disse o menino com a seriedade de quem está relatando um acontecimento importante. Uma vaca? A voz de Lívia tinha aquele sorriso dentro que as palavras de crianças colocam nos adultos mesmo quando os adultos estão cansados e com medo. E o que a vaca estava fazendo? Ela estava me olhando, só olhando. Uma pausa de consideração. Acho que ela queria me contar alguma coisa. O que você acha que ela queria contar? Não sei. Ela não falou. Outra pausa. Mas parecia importante. Augusto ficou parado do lado de fora da porta da cozinha por um momento, ouvindo aquela conversa absolutamente ordinária entre mãe e filho, e sentiu algo que não estava esperando sentir. Uma dor limpa e aguda, como a dor de uma faca nova, diferente da dor suja e antiga do ressentimento e da traição. Era a dor de perceber o que havia perdido. Entrou na cozinha. Tomás estava sentado à mesa, com o cabelo bagunçado e os olhos ainda pesados de sono.
comendo uma fruta que Lívia havia encontrado na fruteira de seu Benedito. Quando Augusto entrou, o menino parou de comer e ficou olhando para ele com aquela avaliação direta que as crianças pequenas têm e que os adultos perdem com o tempo. "Bom dia", disse Augusto. "Bom dia", respondeu Tomás, sem sorrir, ainda avaliando. Lívia estava de pé perto da pia, com uma xícara de café na mão, e o olhou com uma expressão neutra que ele reconheceu como o esforço de alguém mantendo as emoções no lugar. "Tem café", disse ela. "Obrigado." Ele foi até a cafeteira, serviu uma xícara e ficou apoiado na bancada. Houve um silêncio entre os adultos que Tomás observou atentamente, olhando de um para o outro com aqueles olhos escuros que absorviam tudo. "Como você se chama?" perguntou o menino, diretamente para Augusto. Augusto olhou para Lívia por uma fração de segundo. Ela tinha os olhos fixos na xícara. "Augusto", disse ele. Tomás considerou o nome. "Esse é um nome de velho", disse ele com total seriedade. "Tomás", interveio Lívia, com um tom de advertência gentil. "Mas é", insistiu o menino, sem malícia, apenas com a honestidade desconcertante das crianças. "A professora da escolinha também fala que é nome de velho. Ela disse que Augusto era um imperador." "Era", confirmou Augusto. "Júlio César Augusto, imperador romano." Os olhos do menino foram para ele. "Você conhecia ele? Ele viveu há 2000 anos. Tomás ponderou isso com a mesma seriedade com que havia ponderado o sonho da vaca. "Então você não é tão velho assim", concluiu. Apesar de tudo, do peso da noite anterior, dos 5 anos perdidos, das decisões que precisava tomar naquele dia, do inimigo que esperava dentro da sua própria empresa, Augusto sentiu os cantos da boca subirem levemente. Tomás voltou para a fruta, aparentemente satisfeito com a conversa. Augusto chegou ao escritório do advogado Fonseca às 10 em ponto. Renato Drummond já estava lá, sentado numa das cadeiras de couro da sala de espera, com um café na mão e aquela expressão de desconforto permanente de alguém que prefere mesas de trabalho a qualquer outro ambiente. Era um homem miúdo, de cabelos grisalhos cortados curtos, com óculos de armação grossa e a aparência geral de um professor de matemática do ensino médio, o que tornava ainda mais perturbador o fato de ele ser o investigador mais temido do mercado financeiro brasileiro. Fonseca estava do outro lado da mesa, um advogado corporativo de 60 anos, discreto e preciso, que havia representado Augusto em alguns dos processos mais delicados da empresa. Quando Augusto entrou, Renato o olhou por cima dos óculos com aquela expressão que dizia que a conversa que estava prestes a acontecer não seria agradável. "Você veio sozinho?" perguntou Renato. "Vim. Bom." Ele colocou o café na mesa e abriu uma pasta fina que estava no seu colo. "Então me diz uma coisa antes de eu mostrar o que tenho. Por que agora? O que aconteceu ontem à noite que fez você ligar para mim às 6 da manhã? Augusto ficou em pé por um momento, decidindo quanto contar. Depois puxou a cadeira e sentou. "Encontrei Lívia", disse ele. Renato e Fonseca trocaram um olhar rápido. "Onde?" perguntou Fonseca. "Nas ruas, centro da cidade." Silêncio. "Ela tinha uma criança com ela", continuou Augusto. "Um menino de 5 anos. Meu filho." O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente. O silêncio de 2 homens que estão processando a informação e reorganizando internamente tudo o que já sabiam. "Você tem certeza de que é seu?" perguntou Renato direto. "Vou fazer o teste. Mas olhando para o menino, não tenho dúvida nenhuma." Renato ajustou os óculos, olhou para a pasta na sua frente, depois olhou para Augusto. "Então o que estou prestes a te mostrar vai fazer mais sentido", disse ele. "E vai ser mais difícil de ouvir do que eu pensava quando você ligou." Augusto cruzou os braços. "Pode falar." Renato abriu a pasta. "Há 2 anos, um ex-funcionário da Valença Logística me procurou. Estava assustado, queria sair do país, precisava de dinheiro. Disse que tinha informações sobre irregularidades financeiras que vinham de dentro da empresa." Ele deslizou uma folha pela mesa. "Não me disse tudo,
mas o suficiente para eu começar a puxar alguns fios por conta própria. Augusto olhou para o documento. Era uma planilha de movimentações financeiras, com datas, valores e códigos de contas que ele reconheceu como o formato interno da Valença Logística. "E isso é da empresa", disse ele. "É." Renato apontou para uma coluna específica. "Veja as datas." Augusto olhou. As datas eram de 6 anos atrás, do período do escândalo. "Essas movimentações nunca passaram pelo relatório oficial", disse Renato. "Foram lançadas em contas secundárias, que foram fechadas alguns meses depois. O dinheiro saiu da empresa, mas não para as contas que constavam nas provas contra Lívia." Augusto ficou olhando para a planilha. "Para onde foi?" Renato deslizou outra folha. "Para uma holding no exterior, registrada nas Ilhas Cayman, criada 3 meses antes do escândalo." Ele fez uma pausa. "O nome dos sócios está oculto, como é padrão nessas jurisdições. Mas o advogado que registrou a holding tem um escritório em São Paulo. E esse advogado tem uma relação de trabalho longa e documentada com Heitor Gouveia." O silêncio na sala ficou mais pesado. "Isso não é prova direta", disse Augusto, com aquela objetividade analítica que funcionava mesmo quando o chão estava desabando. "Não é", concordou Renato, "mas é o começo de uma trilha. E há mais." Ele abriu outra página. "Nos últimos 3 anos, os contratos de logística portuária da Valença sofreram uma série de alterações menores que, individualmente, parecem insignificantes. Ajustes de margem, renegociações de prazo, substituições de fornecedores. Nenhuma delas foi questionada porque os valores unitários eram pequenos, mas somados, ao longo de 3 anos... "Quanto?" interrompeu Augusto. Renato apontou para um número no rodapé da página. Augusto olhou. Ficou olhando por alguns segundos. Depois fechou os olhos por um momento. "Ele está fazendo de novo", disse Augusto, com uma voz que havia perdido qualquer traço de emoção. "Com mais sofisticação do que da primeira vez", confirmou Renato. "Porque da primeira vez ele tinha pressa. Precisava montar as provas contra a Lívia antes de você voltar de Brasília. Desta vez, ele tem tempo, tem poder e tem acesso. Fonseca interveio pela primeira vez. Há algo mais que precisa ser dito, Augusto." O advogado falava com aquele cuidado específico de quem está prestes a dizer algo que preferiria não ter que dizer. O ex-funcionário que procurou Renato há 2 anos. Ele desapareceu 6 meses depois da conversa com Renato. Uma pausa. "Apareceu morto em Goiânia. Acidente de trânsito." A investigação foi encerrada sem conclusão. Augusto ficou olhando para Fonseca. "Você está dizendo que Heitor..." "Estou dizendo que há uma possibilidade que não pode ser ignorada", disse Fonseca cuidadosamente. "E que essa possibilidade torna a situação da sua ex-mulher e do seu filho significativamente mais perigosa do que parecia ontem à noite." Augusto se levantou da cadeira devagar. Foi até a janela do escritório. Lá fora, a cidade seguia seu movimento normal, completamente indiferente ao que estava sendo desmontado dentro daquela sala. Heitor Gouveia. 20 anos de convivência. 8 anos dentro da empresa. Um homem que ele havia tratado como aliado, como confidente, como a pessoa que ele chamava quando precisava de alguém com quem pensar em voz alta sobre os rumos do negócio. E durante todo esse tempo, o traidor havia estado dentro. "Preciso dos documentos que Lívia guardou", disse Augusto sem se virar. "Ela tem documentos?" perguntou Renato, com interesse imediato. "Ela disse que sim. Não sei o que exatamente." Ele se virou. "Mas se ela guardou alguma coisa do período do escândalo, pode ser a peça que falta. Quando você pode falar com ela?" "Hoje à tarde." Ele pegou o paletó. "E preciso de uma outra coisa, Renato. Preciso que você me indique alguém. Um bom investigador particular. Discreto, experiente e completamente fora de qualquer rede que possa ter conexão com o Heitor." "Tenho alguém", disse Renato sem hesitar. "Bom, porque o que descubra que Lívia e Tomás existem, preciso saber antes que ele tome qualquer atitude."
Fonseca o olhou. Você acha que ele vai descobrir? Augusto pensou na forma como Heitor havia rastreado Lívia de cidade em cidade durante 5 anos, na morte do ex-funcionário em Goiânia, na sofisticação crescente dos esquemas financeiros dentro da empresa. Ele sempre descobre, disse Augusto. A questão é quanto tempo temos antes disso. De volta ao sítio, Augusto encontrou Tomás no quintal com seu Benedito. O caseiro havia descoberto naquela manhã que a criança tinha um interesse específico e intenso por tudo que envolvia animais, terra e ferramentas. Estava ensinando o menino a identificar as plantas da horta, apontando para cada uma com a paciência calma e rigorosa de um homem que aprendera a respeitar o ritmo das coisas que crescem. Tomás ouvia tudo com aquela seriedade concentrada, fazendo perguntas pontuais que às vezes faziam seu Benedito coçar a cabeça antes de responder. Augusto ficou parado na borda do quintal, observando. O menino não havia ainda olhado para ele. Estava completamente absorto na aula de seu Benedito, ajoelhado na terra para examinar de perto algo que o caseiro havia apontado. Havia uma naturalidade ali, uma facilidade com aquele ambiente que Augusto achou curiosa e de alguma forma comovente. Ele gosta de planta? Perguntou Augusto, quando seu Benedito se aproximou. Gosta de tudo, disse o caseiro com um sorriso. Pergunta mais do que padre em confissão. Ele abaixou um pouco a voz. É filho seu, patrão? Augusto olhou para o homem idoso. É, disse ele. Seu Benedito acenou levemente com a cabeça, com a dignidade simples de quem recebe uma informação importante e sabe que não lhe cabe comentar além do necessário. Bom menino, disse o caseiro. Bom menino. E voltou para o quintal. Augusto encontrou Lívia na varanda, sentada numa das cadeiras de madeira com os joelhos dobrados contra o peito, olhando para o quintal. Havia algo mais relaxado nela do que na noite anterior. Não tranquilidade, mas pelo menos a ausência da tensão aguda de quem está prestes a fugir. Ele descobriu que seu Benedito tem um cacho de bananas no fundo do quintal, disse ela sem virar, com aquele meio sorriso automático que os pais têm quando falam dos filhos. Ficou 20 minutos tentando convencer o seu Benedito a deixar ele colher uma. Conseguiu? Claro que conseguiu. Ela virou para ele. Ele tem um jeito de pedir as coisas que é difícil dizer não. Uma pausa. Os dois olharam para o quintal por um momento. Me fala sobre os documentos, disse Augusto. Lívia desceu os joelhos. Ficou séria. O que você descobriu essa manhã? Perguntou ela. Que você estava certa sobre Heitor. Ele sentou na cadeira ao lado. Que ele está fazendo de novo dentro da empresa, com mais cuidado desta vez. E que há pelo menos uma pessoa que tentou denunciá-lo e acabou morta. Lívia ficou olhando para ele por um momento. Alguém morreu por causa disso? Um ex-funcionário, 2 anos atrás? Ele olhou para ela. O que você tem, Lívia? Exatamente o que você guardou? Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para as mãos. 3 arquivos, disse ela finalmente. 2 são relatórios financeiros parciais com inconsistências que eu havia marcado antes de ser afastada. O terceiro é diferente. Ela olhou para ele. É um e-mail. Um e-mail que eu encontrei por acidente numa pasta compartilhada que não deveria ter aparecido para mim. Era entre Heitor e alguém identificado apenas por iniciais. Falava sobre um ajuste de rota nos contratos do trimestre e sobre a necessidade de remover obstáculos internos antes de uma determinada data. A data era antes do escândalo, 2 semanas antes. Augusto ficou quieto. Onde estão esses arquivos? Num pendrive. Uma pausa. Que está num lugar que só eu sei onde é. Você precisa me dar esse pendrive? Eu sei. Ela não disse isso com relutância. Disse com o cansaço de quem chegou à mesma conclusão sozinha. Mas preciso que você entenda que se isso sair do lugar errado, se Heitor souber que esses arquivos existem e que estão na sua mão, ele já sabe que eles podem existir, disse Augusto. Você disse que passou 5 anos sendo rastreada.
Ele nunca parou de procurar porque nunca parou de temer que você tivesse alguma coisa. E agora que ele sabe que estou aqui, ele não sabe. Ainda não, disse ela. Mas vai saber. Ele sempre descobre. Augusto a olhou. Então precisamos agir antes. Lívia ficou olhando para ele por um longo momento. Depois virou para o quintal, onde Tomás estava agora examinando uma minhoca com a concentração de um cientista diante de uma descoberta. Esse menino, disse ela suavemente, passou 5 anos sem pai porque eu tentei protegê-lo de pessoas poderosas. Ela virou para Augusto. Não vou deixar que agora, depois de tudo isso, ele fique sem mãe pelo mesmo motivo. Não vai, disse Augusto, com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida. Eu te prometo. Ela o olhou, e havia naquele olhar algo que oscilava entre querer acreditar e ter medo de querer acreditar. 2 coisas que Augusto reconheceu, porque as havia sentido na mesma noite, sentado na cozinha daquela mesma casa, diante de um filho que não conhecia. Vou buscar o pendrive, disse ela. Havia uma fazenda pequena a 2 municípios do sítio, na região de Limoeiro do Norte. Uma propriedade simples que pertencia à família de uma amiga de Lívia, uma mulher chamada Graça, que havia sido sua colega de escola antes de casar com um criador de gado do interior do Ceará. Havia sido Graça quem, nos primeiros meses depois que Lívia havia chegado ao Ceará, havia guardado o pendrive sem fazer perguntas, dentro de uma lata de mantimentos no fundo do galpão de ferramentas. Graça não sabia o que estava guardando. Sabia apenas que Lívia havia chegado com uma criança pequena no colo, com o olhar de quem não pode mais correr, e havia pedido um favor com a voz de quem está chegando ao final de suas reservas de coragem. Era a tarde do dia seguinte quando Augusto dirigiu até lá com Lívia. Tomás havia ficado no sítio com seu Benedito, após uma negociação que havia durado 20 minutos e envolvido a promessa de que, ao voltar, o menino seria autorizado a plantar algo de sua escolha na horta. O caminho até Limoeiro do Norte passava por estradas de terra vermelha que cortavam propriedades de gado e plantações de milho, com aquele silêncio largo do interior que faz as coisas parecerem mais nítidas e mais distantes ao mesmo tempo. Augusto dirigia, e Lívia olhava pela janela, e havia entre eles uma de paz incerta, o tipo de silêncio que não é vazio, mas ainda não sabe bem o que dizer. Me fala uma coisa, disse Augusto, na metade do caminho. O quê? Como você sobreviveu esses 5 anos? Com Tomás, sem dinheiro, mudando de cidade. Como você fez isso? Ela continuou olhando pela janela por um momento. Qualquer coisa que dava dinheiro, disse ela por fim. Costura, faxina, caixa de mercado, venda de salgado na porta de escola. Uma pausa. Aprendi que orgulho é um luxo que você abandona bem rápido quando tem um filho com fome. Augusto ficou em silêncio. Tomás sabe que vocês passaram por dificuldades. Ele sabe que às vezes as coisas eram apertadas. Ela desviou os olhos para o painel do carro por um momento. Não sabe a extensão. Criança não precisa carregar o peso de sobrevivência dos adultos. Uma pausa. Mas ele é perceptivo. Percebe mais do que eu gostaria. Ele perguntou sobre o pai. A pergunta saiu antes que Augusto calculasse o peso dela. Lívia ficou quieta por um segundo, que pareceu mais longo do que era. Perguntou, disse ela. Desde os 3 anos. As crianças na escolinha tinham pai. Ele queria saber onde estava o dele. O que você disse? Disse que o pai dele era uma pessoa muito ocupada que morava longe. Uma pausa. Com o tempo, ele parou de perguntar tanto. Crianças se adaptam. É a parte mais triste e mais bonita delas ao mesmo tempo. Augusto ficou olhando para a estrada. Vou reconhecê-lo, disse ele. Quero que fique claro. Independente de qualquer coisa que aconteça entre você e eu, entre minha empresa e Heitor, independente de qualquer coisa, ele vai ser reconhecido como meu herdeiro. Lívia virou para ele. Você está dizendo isso agora, nessa estrada, porque se sentiu culpado ontem à noite.
Quando as coisas ficarem complicadas, quando os advogados aparecerem, não estou dizendo por culpa, interrompeu ele com calma. Estou dizendo porque é a verdade, e porque Tomás merece que alguém diga essa verdade em voz alta, sem advogado, sem documento, sem testemunha, só eu dizendo para você e você ouvindo. Ele a olhou por uma fração de segundo antes de voltar os olhos para a estrada. Ele é meu filho, e eu não vou deixar ele crescer sem saber isso. Lívia ficou olhando para ele por um momento. Depois voltou para a janela, e Augusto achou que viu, no reflexo do vidro, algo que se parecia com o começo de uma lágrima que ela não deixou cair. A fazenda de Graça era pequena, mas bem cuidada. Algumas cabeças de gado, uma criação de galinha, uma horta generosa que a mulher cultivava com o mesmo afeto que dava às filhas. Graça tinha 40 anos, cabelos trançados, mãos calejadas e um jeito de receber as pessoas que fazia a casa parecer maior do que era. Quando viu Lívia descer do carro, Graça foi ao encontro dela com aquela velocidade específica das amizades antigas que a vida separou, mas não apagou. Meu Deus, Lívia, disse ela, segurando os ombros da amiga e olhando para ela. Olha você também, disse Lívia, com um sorriso que era mais genuíno do que qualquer coisa que Augusto havia visto nela desde o reencontro. Graça olhou para Augusto com uma avaliação discreta, mas clara. Esse é? Perguntou ela para Lívia, em voz baixa que Augusto fingiu não ouvir. É, disse Lívia. Graça considerou Augusto por mais um segundo. Depois acenou com a cabeça, como quem dá um veredito provisório. Café? Perguntou ela para os dois. Por favor, disse Augusto. Enquanto Graça fazia café, Lívia foi ao galpão de ferramentas. Voltou 3 minutos depois, com uma lata de mantimento em forma de goiabada e o pendrive dentro, envolto num plástico que havia preservado bem o dispositivo ao longo dos anos. Augusto segurou o pendrive na mão. Era pequeno, simples, do tipo barato que se compra em qualquer papelaria. Difícil imaginar que um objeto tão ordinário pudesse conter o início do fim de uma das traições mais longas e cuidadosas que ele havia experimentado. Você leu esses arquivos recentemente? Perguntou ele. Não tenho computador. Uma pausa. E, honestamente, havia momentos em que eu nem sabia se aquilo ainda importava. Se alguma coisa ainda importava, fora manter o Tomás bem. Ele guardou o pendrive no bolso interno do paletó. Importa, disse ele. Tomaram café na varanda de Graça, enquanto a tarde avançava sobre os pastos, com aquela luz amarela do interior que transforma tudo em algo que parece de um outro tempo. Graça fez perguntas discretas sobre Tomás, sobre como o menino estava, e havia nos olhos dela um alívio evidente de ver Lívia em circunstâncias que, embora ainda complicadas, eram claramente melhores do que onde ela havia estado. Quando voltavam para o carro, Graça segurou o braço de Lívia. Ele parece sério, disse ela baixinho. É sério, confirmou Lívia. Sério no sentido bom ou no sentido ruim? Lívia olhou para Augusto, que estava de costas para elas, abrindo o carro. Ainda não sei, disse ela. Graça a abraçou com força. Cuida, disse ela simplesmente. Na noite daquele mesmo dia, Augusto foi ao escritório de Fonseca de madrugada e conectou o pendrive no notebook do advogado. Renato Drummond estava presente, junto com um técnico de informática de confiança do escritório. Os arquivos abriram sem problema. Os 2 relatórios financeiros eram exatamente o que Lívia havia descrito. Documentos internos da empresa, com marcações manuais dela, apontando inconsistências em lançamentos contábeis, incongruências entre valores declarados e valores efetivamente movimentados. Individualmente, cada inconsistência era pequena o suficiente para parecer erro de digitação, mas as marcações de Lívia formavam um padrão, e o padrão apontava para uma sistematização que não era erro, era método. O e-mail era o que Renato ficou olhando por mais tempo.
Era uma conversa de 3 mensagens, trocada 6 anos e 2 meses antes, entre um endereço de e-mail corporativo da empresa, que Renato identificou como pertencente a um alias criado por Heitor e nunca declarado ao setor de TI, e um endereço externo, identificado apenas pelas iniciais MV. A última mensagem dizia, em linguagem que era deliberadamente cifrada, mas não suficientemente para quem sabia o que procurar: o ajuste de rota será concluído até a data combinada. O obstáculo interno será removido antes do retorno do principal. Confirme o depósito para a conta de origem. O principal, disse Renato olhando para Augusto. Você. E o obstáculo interno, disse Augusto. Lívia, completou Fonseca. Silêncio. As iniciais MV, disse Augusto. Você consegue identificar? Com tempo, sim, disse Renato. O endereço externo vai dar trabalho, mas não é impossível. Ele tirou os óculos e os limpou, que era o que fazia quando estava pensando. O problema é que esse e-mail sozinho não é suficiente para uma ação legal. É circunstancial. Precisa ser combinado com as evidências financeiras, com a trilha da holding, com outros elementos que ainda precisamos consolidar. Quanto tempo? Para uma ação sólida. Meses. Não tenho meses, disse Augusto. Se Heitor descobre que Lívia está sob minha proteção e que tenho esses documentos, ele vai agir. Então, o que você está propondo? Perguntou Fonseca. Augusto ficou olhando para a tela por um momento. Preciso que ele pense que nada mudou, disse Augusto. Amanhã vou ao escritório como se fosse um dia normal. Vou tratar Heitor como sempre trato. Não pode haver nenhum sinal de que algo está diferente. E enquanto isso? Perguntou Renato. Enquanto isso, você me dá um nome. Alguém dentro da empresa, de preferência no departamento financeiro, que você acredite que é limpo. Alguém que Heitor não controla. Renato pensou por um momento. Tem uma auditora interna. Chegou há 8 meses. Se Heitor tivesse colocado ela lá, ela já teria coberto os rastros dele. Ele olhou para Augusto. O fato de os rastros ainda estarem visíveis para quem sabe onde olhar sugere que ela não está do lado dele. Como ela se chama? Carla Brandão. Você me consegue um contato para ela sem passar pela estrutura oficial da empresa? Sim. Renato pegou o celular. Vai demorar até amanhã. Certo. Augusto se levantou. E preciso de mais uma coisa. O investigador que você mencionou. Quero ele monitorando os movimentos de Heitor a partir de amanhã. Não quero que ele dê um passo que eu não saiba. Entendido. Augusto pegou o pendrive e o colocou de volta no bolso. Fonseca o acompanhou até a porta do escritório. Augusto, disse o advogado, com aquela cautela de quem vai dizer algo que preferia não ter que dizer. Você está começando uma guerra dentro da sua própria empresa. Já estou em guerra, disse Augusto. Só não sabia. Augusto Valença entrou na Valença Logística na manhã seguinte, às 8 horas, como sempre. Cumprimentou a recepcionista pelo nome, como sempre. Pegou o café que sua assistente, Valéria, deixava sobre a mesa todas as manhãs, como sempre. Leu os relatórios do dia anterior com a mesma expressão neutra que usava desde que havia construído a reputação de um homem que não demonstra reação antes de ter processado completamente uma informação. Às 10 horas, Heitor Gouveia bateu na porta do escritório. Era um homem de 53 anos, alto, com cabelos prateados, que ele cultivava com o cuidado de quem sabe que aparência é poder. Havia sempre nele uma segurança tranquila que Augusto havia, por anos, interpretado como competência. Agora interpretava de outra forma. Bom dia, disse Heitor, entrando com aquela familiaridade de quem está habituado a entrar sem pedir muita licença. Vi que você chegou mais cedo. Aconteceu alguma coisa? Reunião com o Consórcio do Sul que ficou para terminar hoje, disse Augusto, sem tirar os olhos dos documentos. Ah, Heitor sentou na cadeira de frente sem ser convidado, como sempre fazia. Como foi ontem? Bem encaminhado. Falta fechar os últimos números. Quer que eu olhe antes de assinar? Não precisa. Augusto virou uma página.
Você não tem a reunião com os fornecedores do norte hoje de manhã? Tenho, sim, mais tarde. Heitor cruzou as pernas. Falando em norte, recebi uma ligação estranha ontem. Augusto não levantou os olhos dos documentos. De quem? De um investigador financeiro, Renato Drummond. Disse que estava fazendo uma auditoria de mercado e queria conversar sobre práticas do setor portuário. Uma pausa mínima. Você conhece esse homem? Augusto contou 2 segundos antes de levantar os olhos. Conheço de nome, disse ele. O Fonseca mencionou ele uma vez. Trabalha para fundos de investimento, se não me engano. Por que ele te ligaria? Não sei. Heitor o observava com aquela atenção particular que Augusto agora estava aprendendo a reconhecer como algo diferente de lealdade. Achei estranho. Decidi não atender. Provavelmente pesquisa de mercado, disse Augusto voltando os olhos para os documentos. Não me parece nada importante. Houve um silêncio de 3, 4 segundos. Augusto não levantou os olhos. Provavelmente, disse Heitor por fim. Ele se levantou, deu 2 passos em direção à porta e parou. Você está bem? Perguntou ele. Augusto levantou os olhos. Estou. Por quê? Heitor o olhou por um momento com uma expressão que durou exatamente o tempo que leva para um homem experiente decidir se a percepção que está tendo é sólida ou paranoia. Você parece diferente, disse Heitor. Noite ruim, disse Augusto. Reunião longa. Ah, Heitor sorriu levemente. Você deveria dormir mais. Ele abriu a porta. A reunião com os fornecedores do norte é às 14 horas. Te mando um resumo depois. Ótimo. A porta fechou. Augusto ficou olhando para ela por 3 segundos. Depois voltou para os documentos, mas desta vez sem ler nada, apenas respirando, mantendo o ritmo, calculando. Heitor havia ligado para verificar Renato, o que significava que o nome de Renato havia chegado a ele de alguma forma, e rápido demais para ser coincidência. Havia um vazamento em algum lugar. Não no escritório de Fonseca. O advogado era rigoroso em segurança. Não em Renato, um homem que havia construído a carreira inteira na discrição, o que significava que o vazamento estava mais perto, dentro da própria empresa, provavelmente, dentro da rede de olhos que Heitor havia construído ao longo de anos de presença na estrutura da Valença Logística. Augusto pegou o celular e mandou uma mensagem para Renato com 3 palavras. Ele já sabe. A resposta chegou em 2 minutos. Mude os planos. Acelere. Carla Brandão tinha 36 anos, usava cabelos curtos e tinha o tipo de olhar direto que Augusto havia aprendido a associar com pessoas que não gostam de enrolação. Eles se encontraram naquela tarde num café a 4 quarteirões da empresa, como 2 conhecidos que se cruzaram por acaso. Pelo menos era o que pareceria para qualquer câmera de segurança que captasse a cena. Renato havia sido direto com ela antes do encontro. Havia informado apenas que o fundador da empresa queria uma conversa informal sobre procedimentos internos. Nada mais. Carla chegou pontualmente e pediu água mineral. Vou ser direto, disse Augusto. Prefiro assim, disse ela. Estou investigando irregularidades financeiras dentro da empresa. Irregularidades que chegam ao nível de diretoria. Ele a olhou. Preciso saber se você encontrou alguma coisa desde que chegou. Carla ficou em silêncio por um momento, segurando o copo d'água sem beber. Encontrei inconsistências menores que levantei nos relatórios trimestrais, disse ela com cuidado. Fui orientada a classificar como ajustes de margem dentro da variação aceitável. Por quem? Pelo diretor executivo, Heitor Gouveia. Sim. E você aceitou essa orientação? Profissionalmente, sim. Ela o olhou diretamente. E pessoalmente, documentei cada uma das inconsistências e guardei em arquivo separado, fora do sistema da empresa. Augusto ficou olhando para ela por um momento. Por que você faria isso? Porque sou auditora, disse ela simplesmente. E por que quando um diretor executivo me diz para ignorar algo, meu instinto me diz para olhar com mais atenção? Você conhece Renato Drummond? Ouvi falar.
Ele vai precisar de acesso aos arquivos que você guardou. Augusto colocou um cartão sobre a mesa. O fora da empresa, fora dos sistemas oficiais. Pode ser feito? Carla olhou para o cartão, depois para Augusto. Tem riscos nisto? Tem, disse ele sem suavizar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O que acontece com as pessoas que levantam esses problemas internamente pelos canais normais? Perguntou ela. Augusto pensou no ex-funcionário de Goiânia. Não vou mentir para você, disse ele. Há pelo menos um precedente que não terminou bem. Carla ficou olhando para ele. Então não é uma questão de carreira, disse ela. É uma questão de segurança. É uma questão de segurança, confirmou ele. Que é por isso que, se você decide ajudar, eu garanto que isso seja feito de uma forma que minimize o risco para você até que tenhamos o suficiente para agir legalmente. Ela ficou quieta por um longo momento. Olhava para a mesa, processando. Me dá 2 dias, disse ela por fim. Tenho 1. Ela o olhou. Então me dá até amanhã às 18 horas. Certo. Ela pegou o cartão, levantou da cadeira. Na porta do café, parou sem se virar. Uma coisa, Sr. Valença, disse ela. Pode falar. O que você vai fazer quando tiver tudo o que precisa? Vou terminar isso, disse ele. Ela acenou levemente com a cabeça e saiu. Naquela noite, Augusto chegou ao sítio mais tarde do que havia planejado. Era quase 9 da noite quando o carro entrou na propriedade e as luzes da varanda estavam acesas. Tomás estava dormindo. Lívia estava na varanda com uma xícara de chá nas mãos, olhando para a escuridão do pasto. Quando Augusto subiu os degraus, ela o olhou com aquela expressão que havia se tornado padrão nos últimos dias. Neutra na superfície, cheia de perguntas que ela ainda estava decidindo se queria fazer. Como foi? Perguntou ela. Complicado. Ele sentou na cadeira ao lado. Heitor já sabe que alguém está movimentando coisas. Não sabe o que, não sabe quem, mas farejou alguma coisa. Isso é perigoso. É? Ele ficou olhando para a escuridão do pasto por um momento. Mas também significa que está funcionando, que ele está com medo. Uma pausa. Homens que têm medo cometem erros. Lívia ficou em silêncio por um momento. Tomás perguntou por você hoje, disse ela. Augusto se virou para ela. O quê? Perguntou onde o Augusto de nome de velho tinha ido. Havia um sorriso pequeno no canto da boca dela, involuntário. Quis saber se você ia voltar para ver a plantinha que ele plantou com o seu Benedito. Augusto ficou olhando para ela por um momento. Ele plantou alguma coisa? Um pé de coentro. Ela olhou para o chão da varanda. Por que coentro? Eu não sei. Seu Benedito ofereceu tomate, pimentão, alface. Ele escolheu coentro. Uma pausa. Disse que é porque coentro tem cheiro forte e assim ele sabe que cresceu. Augusto ficou quieto por um momento. Ele é fascinante, disse ele. E a palavra saiu simples e direta, sem o peso calculado que suas palavras costumavam ter. Lívia o olhou. É, disse ela. Desde o começo. Desde que eu vi que ele ia ser diferente de mim, diferente de você, diferente de qualquer coisa que eu esperava. Ela colocou a xícara na mesa ao lado. Tem um jeito de ver as coisas que é completamente dele, que não veio de mim, nem vai vir de você. De onde veio? Ela pensou por um momento. De sobreviver, disse ela com simplicidade. A palavra ficou no ar entre eles com todo o peso que carregava. Sobreviver. 5 anos de sobrevivência que haviam moldado um menino de 5 anos de uma forma que Augusto nunca teria conseguido planejar ou comprar. Lívia, disse ele. Não, disse ela, levantando levemente a mão. Você nem sabe o que eu ia dizer. Sei. Ela o olhou. Você ia dizer que sente muito. E eu precisava ouvir isso ontem à noite, quando você disse pela primeira vez. Mas agora... Ela olhou para a escuridão do pasto. Agora o que eu preciso é que isso acabe. Que Tomás possa ter um nome, uma escola, um lugar para chamar de dele sem que eu precise olhar por cima do ombro toda vez que um desconhecido se aproxima. Vai acabar, disse ele. Você sabe dizer outra coisa além de promessas? A pergunta não tinha raiva.
Tinha cansaço e uma honestidade que era difícil de rebater. Às vezes não, admitiu ele, mas nunca prometi nada que não cumpri. Ela o olhou por um longo momento. Tem um porém nisso, disse ela. Qual? Você nunca prometeu nada para mim, só para negócios. Augusto ficou em silêncio, e a noite passou sobre o sítio com a quietude específica do interior. Aquela quietude que não encobre os problemas, mas os coloca na escala certa, pequenos diante do tamanho do céu, grandes demais para serem ignorados e, de algum modo, naquele lugar e naquela hora, possíveis de serem enfrentados. Carla Brandão cumpriu o prazo. Às 18 horas do dia seguinte, ela enviou para um endereço de e-mail criptografado que Renato havia configurado um arquivo compactado com 16 documentos, relatórios, planilhas, extratos de movimentação e 2 capturas de tela de conversas internas que ela havia salvado de forma metódica e silenciosa ao longo de 8 meses, esperando pelo momento em que alguém finalmente fizesse a pergunta certa. Renato passou a noite inteira analisando os documentos de Carla junto com os arquivos do pendrive de Lívia. Na manhã seguinte, ele ligou para Augusto às 6h45. Temos o suficiente, disse ele. Augusto estava de pé na varanda do sítio, com o café ainda quente na mão. Para um processo? Para um processo sólido. Uma pausa. E para mais do que isso. A voz de Renato tinha algo diferente. Não o tom de quem está apresentando uma conclusão esperada. Era algo mais próximo da seriedade específica de quem chegou a algo maior do que havia previsto. Os arquivos de Carla confirmam o padrão dos últimos 3 anos. Mas tem algo nos documentos de Lívia que eu precisei verificar 2 vezes antes de ter certeza. O e-mail? O e-mail, sim. Consegui identificar MV. Uma pausa mais longa. Augusto. O remetente externo é Márcio Valença. O silêncio que se seguiu teve uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores. Márcio Valença era o irmão mais velho de Augusto. Havia 12 anos que eles não se falavam, uma ruptura antiga que havia começado com uma disputa sobre a divisão do patrimônio do pai e terminado com uma separação que havia sido, na época, tratada pelos dois como definitiva. Augusto havia construído o império logístico praticamente do zero depois disso, sem nenhum apoio ou participação do irmão. Ou era o que ele havia acreditado. Você tem certeza? Disse Augusto. Cruzei o endereço de e-mail com registros de domínio. É uma conta criada em nome de uma empresa de consultoria que pertence a Márcio. Renato respirou fundo. Augusto. O esquema original, 6 anos atrás. O desvio. A armação contra Lívia. Heitor não agiu sozinho e não agiu por conta própria. Ele tinha um parceiro externo que tinha interesse direto em desestabilizar a sua empresa. Márcio, disse Augusto. Uma pausa. E há indicações de que as movimentações dos últimos 3 anos também foram feitas em coordenação com ele. A holding nas Cayman tem 2 sócios ocultos. Um deles tem documentação que aponta para Heitor. O outro é Márcio. É Márcio. Augusto ficou parado na varanda por um longo momento. O sol havia nascido completamente agora, claro, e sem desculpas sobre os eucaliptos, e havia pássaros em algum lugar que não se importavam com o fato de que a vida de alguém havia acabado de mudar de forma irreversível uma segunda vez em menos de uma semana. Me faz uma coisa, disse Augusto. Manda tudo para Fonseca, agora, e me diz quanto tempo ele precisa para protocolar. Com tudo que temos, 48 horas para montar o pacote. Depois, é questão de horas para o protocolo. Certo. Augusto olhou para o pasto. E Renato? Oi, a Carla. Você pode tirá-la da empresa discretamente antes do protocolo? Afastamento temporário? Alguma coisa assim que não levante suspeita imediata? Consigo montar uma coisa com Fonseca. Uma auditoria externa que a requisita por 48 horas. Uma pausa. Você está preocupado com ela? Estou preocupado com todo mundo que sabe demais, disse Augusto, inclusive você. Renato ficou em silêncio por um momento. Aprecio isso, disse ele, com uma secura que era, à sua maneira, afeto.
Augusto entrou na cozinha com o celular na mão e encontrou Tomás de joelhos na cadeira, com os cotovelos na mesa, olhando para uma formiga que havia entrado pelo rodapé e estava cruzando o azulejo branco com aquela determinação específica das formigas que não tem tempo a perder. Bom dia, disse Augusto. Ela está carregando uma migalha maior do que ela, disse Tomás, sem tirar os olhos da formiga, com o tom de quem está relatando um feito heróico. Como ela consegue? Formigas carregam até 50 vezes o peso do corpo delas. Tomás finalmente olhou para Augusto. 50 vezes! 50 vezes! O menino voltou os olhos para a formiga com uma expressão que havia passado de curiosidade para algo mais próximo do respeito. Então ela é mais forte do que parece, disse ele. Muito mais. Tomás considerou isso. Igual a minha mãe, disse ele, com a naturalidade de uma criança que ainda não aprendeu a separar observação de declaração pública. Augusto ficou olhando para o menino por um momento. Igual a sua mãe, concordou ele, suavemente. Lívia entrou na cozinha nesse momento, encontrou os dois olhando para a mesa e perguntou, com aquela desconfiança afetuosa das mães, o que estava acontecendo. Uma formiga, explicou Tomás, com seriedade total. É uma formiga heróica, acrescentou Augusto. Lívia olhou de um para o outro e por um segundo, apenas um segundo, a expressão dela foi de algo que não era mais apenas cansaço ou medo ou a guarda permanente de alguém que passou 5 anos sobrevivendo. Era algo mais próximo de espanto, o espanto breve e quase assustado de quem percebe que alguma coisa está sendo diferente do que esperava. Depois foi para a cafeteira. Augusto ficou olhando para ela por um momento. Lívia, disse ele. Ela se virou. Hoje vai começar a resolver, disse ele. Fonseca vai protocolar em 48 horas. Ela ficou olhando para ele. E Heitor? Vai ser notificado preventivamente pela Polícia Federal antes que possa agir. Fonseca está coordenando isso. Ela ficou em silêncio. Há uma outra coisa, disse ele, que eu preciso te contar antes de você ouvir de outra forma. O que foi? Márcio estava envolvido. Ele disse isso direto, sem construção. Ele e Heitor trabalharam juntos desde o início. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores, porque desta vez havia 2 pessoas processando. Lívia, que havia conhecido Márcio nos anos do casamento e havia sido tratada pelo cunhado com aquela frieza de quem nunca aprova completamente a escolha do irmão. E Tomás, que não entendia o que estava sendo dito, mas percebia o peso no ar e havia parado de olhar para a formiga. Seu irmão, disse Lívia devagar. Meu irmão. Ela ficou olhando para ele. Como você está? A pergunta o surpreendeu. Não havia esperado essa pergunta. Havia esperado raiva, ou frieza, ou a satisfação seca de alguém que se sente validado após anos de injustiça. Não havia esperado que ela perguntasse como ele estava. Não sei ainda, disse ele com honestidade. Ela acenou levemente. Voltou-se para a cafeteira. O coentro do Tomás brotou ontem, disse ela depois de um momento. Seu Benedito falou que vai ser um pé forte. Augusto olhou para Tomás, que havia voltado a acompanhar a formiga com os olhos. É o cheiro forte, disse o menino sem olhar. Ele diz que cresceu. 48 horas depois, às 9 da manhã de uma terça-feira, 2 auditores da Polícia Federal e um oficial do Ministério Público chegaram à sede da Valença Logística com mandado de busca e apreensão. Heitor Gouveia estava em reunião quando foi notificado. Testemunhas presentes na sala descreveram depois que ele ficou completamente imóvel por alguns segundos, como alguém que acaba de entender que o jogo terminou, mas ainda não processou completamente o que isso significa. Não tentou sair, não fez ligações. Ficou sentado na cadeira enquanto os auditores iniciavam o procedimento. Márcio Valença foi notificado na mesma hora, em São Paulo, por meio do escritório de Fonseca, com a documentação completa do processo. Augusto não estava no escritório quando isso aconteceu. Estava no sítio.
Estava sentado no quintal com Tomás, ajudando o menino a regar o pé de coentro que havia brotado 2 dias antes com aquela obstinação verde e perfumada de coisas que crescem onde a terra é boa. Seu Benedito havia trazido um regador pequeno especialmente para o menino, de plástico amarelo, e Tomás operava o objeto com uma seriedade que era ao mesmo tempo completamente cômica e completamente sincera. Lívia estava sentada na pedra do quintal, ao sol, com uma xícara de café nas mãos, observando. O telefone de Augusto vibrou. Era Fonseca. Feito, sem incidentes. Augusto olhou para a mensagem por um momento. Depois guardou o telefone. "O que foi?" perguntou Tomás, que havia percebido tudo. "Uma notícia importante." "Boa ou ruim?" "Boa", disse Augusto. Tomás considerou isso com seriedade. "Então você devia estar sorrindo", disse o menino. E Augusto sorriu. Foi um sorriso pequeno, não o tipo que se coloca para reuniões, ou para câmeras, ou para situações em que um homem poderoso precisa parecer satisfeito. Era o tipo de sorriso que acontece antes que você decida deixar acontecer. O tipo que vem de um lugar que você havia fechado por anos e que, de repente, sem que você planejasse, estava aberto de novo. Lívia o viu sorrir. Ele viu que ela viu. E nenhum dos dois disse nada, porque havia coisas entre eles que ainda precisariam de tempo e de palavras, e de honestidade dolorosa, e de paciência que nenhum dos dois tinha certeza de ainda ter. Havia anos perdidos que não voltariam. Havia mágoas que não se apagam com a solução de um crime, por maior que seja o alívio. Havia um menino de 5 anos que precisaria, em algum momento próximo, de uma conversa honesta que mudaria para sempre a forma como ele entendia sua própria história. Mas havia também o sol do interior na manhã de terça-feira. Havia um pé de coentro que havia brotado porque foi plantado com cuidado em terra boa. Havia um homem e uma criança agachados no quintal, um ensinando o outro a regar sem encharcar. E havia uma mulher de olhos cansados, mas que havia sobrevivido a 5 anos de uma guerra que nunca deveria ter sido dela para lutar. E havia a possibilidade, que é diferente da certeza, mas não é menos real, de que o que havia sido destruído poderia ser reconstruído, não do jeito que era antes, nunca do jeito que era antes, mas de um jeito novo, mais honesto, construído sobre o que havia sobrevivido, em vez de sobre o que havia sido perdido. "Posso plantar mais uma coisa?" perguntou Tomás, olhando para Augusto com total seriedade. "O que você quer plantar?" "Tomate." "Por que tomate agora?" Tomás pensou por um momento com a expressão de quem está formulando um argumento importante. "Porque o coentro, eu já sei que cresce." Ele olhou para o pequeno broto verde. "Agora quero saber se consigo fazer crescer uma coisa diferente." Augusto ficou olhando para o menino. "A gente planta", disse ele. Nos meses seguintes, o processo avançou com a solidez que documentos bem construídos costumam ter quando entram no sistema certo. Heitor Gouveia foi indiciado por estelionato, desvio de recursos corporativos e falsificação de documentos. Márcio Valença, por associação criminosa e participação nos desvios. Os advogados de ambos tentaram, como é natural, construir alternativas narrativas, atribuir responsabilidades a outros, questionar a validade das provas. Mas havia 6 anos de documentos, e os documentos eram pacientes de um jeito que as narrativas não conseguem ser. Carla Brandão continuou na empresa. Desta vez, com acesso direto à presidência e com a autonomia que um bom auditor precisa para fazer o trabalho com integridade. Renato Drummond, quando Augusto foi pessoalmente ao seu escritório agradecer, disse que não precisava de agradecimento, que havia feito o trabalho pelo qual era pago. Mas aceitou o café que Augusto trouxe e ficou 40 minutos conversando sobre a natureza humana, o que era, para Renato Drummond, o equivalente de uma declaração de afeição. Lívia voltou para a vida com uma lentidão que era necessária e que Augusto aprendeu a respeitar sem tentar apressar.
Não havia uma reconciliação no sentido fácil da palavra. Não havia uma cena de abraço que resolvia tudo. Não havia um beijo que apagava 6 anos. Havia conversas difíceis que começaram às 3 da manhã e terminaram sem conclusão. Havia ressentimentos legítimos que precisavam de espaço para existir antes de poderem diminuir. Havia um homem aprendendo a ouvir de uma forma diferente da eficiência e uma mulher aprendendo a confiar de uma forma diferente da rendição. Era lento e era real. E Tomás, que havia sido plantado no meio da tempestade e havia crescido com cheiro forte e raízes firmes, foi ficando com o pai aos poucos. Primeiro as tardes no sítio, depois os fins de semana, depois as conversas sobre formigas e imperadores romanos e pés de coentro e todas as outras coisas que os filhos e os pais precisam de tempo para aprender um sobre o outro. No dia em que Augusto o registrou oficialmente como Tomás Monteiro Valença, o menino estava sentado na cadeira do escritório de Fonseca, balançando as pernas, porque a cadeira era alta demais, olhando para o papel com aquela seriedade de quem está diante de algo importante, mas ainda não tem todas as palavras para descrever a importância. "Esse papel diz que você é meu pai?" perguntou Tomás. "Diz", confirmou Augusto. Tomás olhou para o papel por mais um momento. "Mas eu já sabia", disse ele. Augusto olhou para ele. "Quando você soube?" Tomás pensou. "No dia da formiga", disse ele. "Quando você ficou olhando para ela como eu olhava." Ele balançou as pernas na cadeira. "Minha mãe diz que a gente reconhece as pessoas pelo jeito que elas olham para as mesmas coisas que a gente." Augusto ficou olhando para o filho. Lívia, sentada ao lado, não disse nada, mas ele sentiu, sem precisar olhar, que ela estava sorrindo. Não o sorriso de quem chegou ao final de algo. O sorriso de quem chegou ao começo. E é aqui que a nossa história chega ao fim. Não com tudo resolvido de forma fácil, não com feridas que desaparecem de um dia para o outro, mas com a verdade finalmente no lugar certo. Com um pai que aprendeu que ser poderoso não significa ser invulnerável. Com uma mãe que provou que força não precisa de reconhecimento para ser real. E com um menino de 5 anos que plantou coentro porque queria saber se conseguia fazer crescer algo diferente. E conseguiu. Às vezes, o que a vida destrói não se cola de volta, mas pode ser reconstruído, mais honesto, mais firme, construído sobre o que sobreviveu. Se você chegou até aqui, obrigado por ficar com a gente do começo ao fim dessa história. Se ela te tocou, te fez pensar ou te emocionou de alguma forma, você pode fazer uma coisa muito simples que ajuda demais o nosso canal. Deixa o seu like aqui no vídeo. Esse gesto pequeno faz uma diferença enorme para que mais pessoas encontrem esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrição agora. É de graça, e você garante que não vai perder nenhuma das próximas histórias. Ativa o sininho de notificação também, porque a gente lança novidades toda semana e não queremos que você fique de fora. E nos conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Pode ser de qualquer cantinho do Brasil ou do mundo. A gente adora saber de onde vem o nosso público. Escreve lá embaixo a cidade, o estado, o país. Esse é o momento de você aparecer. O canal cresce porque vocês fazem ele crescer. Cada inscrição, cada like, cada comentário